Hoje nós temos entrevista, ela já está aqui com a gente. É a professora Nayara Caruso, ela tem 33 anos, foi empossada como nova secretária de Educação aqui de Maringá. E todos vocês que nos acompanham todos os dias sabem da dificuldade que a gente teve com a secretária anterior de recebê-la aqui nos estúdios da Jovem Pan, certo? Para falar sobre diversos assuntos da educação municipal aqui em Maringá. Eu vou dar bom dia para a professora Nayara. Professora, muito bom dia. Seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan Maringá. Eu espero que a gente tenha esse canal aí de comunicação sempre aberto para a gente reportar aqui na Jovem Pan todas as ações aí da Secretaria de Educação de Maringá. Muito bom dia. Bom dia, Paulo. Com certeza teremos esse canal. Acho que as ações elas devem ser sim divulgadas e obrigada pelo momento de fala que vocês estão me dando. Obrigada por terem me chamado. E, enfim, estou aqui para a gente poder conversar, para a gente poder falar sobre esses próximos 2 anos. Eu começo. Desafio muito grande, professora. Encontra muitos obstáculos. A professora que vem da Secretaria de Esportes agora está assumindo a secretaria, não como secretária de Esportes, mas era lá, a professora estava lá, né, como ajudante, vamos dizer assim, do superintendente do secretário, e agora está assumindo talvez a maior pasta, né, com o maior recurso aqui em Maringá, talvez aí junto com a saúde, são as duas pastas que têm o maior volume de recursos. É um desafio muito grande, professora? Com certeza. Então, eu passei de uma secretaria onde a gente atendia, né, um número... por exemplo, em 15 centros esportivos, ainda que estamos batendo 20 mil atendimentos por semana, mas é muito diferente da rede municipal, que atende, né, quase 40 mil alunos. Ainda assim, e sem falar dos recursos, que obviamente são muito diferentes. Então, mas com certeza estar na Secretaria de Esporte e Lazer me dá uma facilidade muito grande. Então, ainda que eu estivesse como superintendente, a função de superintendente ela é basicamente a função de secretário dentro da secretaria, né? O secretário ele fica um pouco mais solto para fazer as interlocuções com as demais entidades, os demais secretários, enquanto que a gente fica ali resolvendo todas as demandas de forma um pouco mais técnica. Então, eu já tenho, com certeza, isso já me facilita muito o processo. Então, eu já tenho os caminhos por onde ir com as demais secretarias. Eu já tenho o caminho com todos os sistemas que a gente utiliza na prefeitura, enfim. Então, eu consigo, né, com as licitações, uma facilidade muito maior, então acho que isso já me coloca muito numa posição muito mais confortável do que se eu tivesse vindo fora da gestão, com certeza absoluta. Mas, óbvio, o desafio é muito grande porque o recurso é muito extenso e a gente tem que saber, a gente tem que conseguir se planejar muito bem para conseguir, de fato, bater o índice de gasto e conseguir, de fato, utilizar toda essa verba que é destinada à educação, né? Então, Maringá, a gente já está muito à frente por termos uma lei que regulamenta 25% do orçamento destinado à educação, que é o que coloca a educação de Maringá em uma das primeiras, sempre em destaque, inclusive a sexta maior do sul do Brasil. Então, isso nos dá, né, uma oportunidade de trabalhar de forma muito assertiva. Mas é claro que gastar todo esse dinheiro também é um desafio. Kim Rafael. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda à Jovem Pan. Nos últimos tempos aí nós falamos muito sobre a queda, né, do índice de educação básica. O IDEB de 2021 caiu para 6,5, que é uma redução aí de 0,7, né, percentuais aí. O que a senhora pretende fazer, né, agora assumindo, para tentar melhorar esse índice? É claro que tivemos a pandemia, mas qual é o plano inicial da senhora para tentar alavancar ainda mais aí o índice que acabou caindo? Uhum. Obrigada pela pergunta. Ainda que tivemos essa redução do índice, a gente continua entre os 5 melhores índices do Paraná. Como você falou, a pandemia com certeza ela veio para prejudicar nesse sentido. Esse ano a gente já está se planejando e nesse momento, ontem e hoje, estamos fazendo simulados. Então, a partir dos simulados, a gente vai, junto com a equipe toda pedagógica, estudar quais são os pontos de melhoria que a gente pode ter para que no próximo primeiro semestre a gente possa intensificar essas possíveis falhas que a gente vai identificar agora com o simulado e aí então a gente possa de fato trabalhar nessas questões. Eu acho que uma das principais questões ela pode ser na questão interpretativa da forma como as questões são formuladas, né? Isso, enquanto professora do ensino
superior, a gente sempre fez para as provas de ENAD, por exemplo, que são, né, similares à prova do IDEB, mas num outro nível. Então, eu acho que trabalhar nesse sentido interpretativo é uma das formas que a gente vai fazer e, com certeza, a partir desse simulado, identificar os pontos falhos e, então, intensificá-los para o próximo semestre, uma vez que a prova é no final do segundo semestre. Agnaldo Vieira. Secretária, como a senhora analisa esse projeto, esse programa, né, de aquisição de compras de vagas particulares? Essa ação continua na sua gestão? É uma boa forma de não vincular, né, o teto de gastos com o pessoal? Como é que a senhora analisa? Eu acho que é um caminho possível e mais célere. Então, a gente tinha, de fato, um déficit de 5.000 vagas. Hoje essa fila já diminuiu para 1.000 vagas, então a compra está em mais de 3.000 vagas em 25 estabelecimentos diferentes, e eu acho que é o caminho. Então, tanto que muitas prefeituras já têm nos procurado buscando qual é o caminho que a gente segue, como que a gente fez, porque esse pode ser de fato o caminho mais célere que a gente tem. Ainda assim, temos a construção, né, para ampliação de mais de 3.000 vagas, ou seja, de mais de 2.000 vagas, ou seja, para o dobro do que a gente tem de fila hoje, mas a gente sabe que obras, elas demandam tempo, então, e as filas, elas são agora, né? São problemas que precisam ser resolvidos hoje. Então, acho que a compra de vagas é a forma mais rápida, de fato, da gente conseguir resolver esse problema. Então, elas permanecem. Pamela Bussolin. Bom dia, secretária. Secretária, me chamou a atenção você vir da Secretaria de Esportes e eu fico pensando, a gente sabe do impacto, né, maravilhoso que o esporte tem, né, na vida das crianças, dos adolescentes. Então, em especial, né, a nossa prefeitura que cuida mais dessa educação infantil, com esse seu olhar, vindo da Secretaria, será que pode vir algumas medidas aí de mais inserção do esporte na vida das crianças? Tem alguma previsão para isso? Sim, obrigada pela sua pergunta, Pamela, porque, de fato, então eu venho de uma área do comportamento motor, eu venho de uma área esportiva, inclusive a minha dissertação de mestrado eu fiz no CMEs, estudando o comportamento motor das crianças em quase 30 CMEs. Então, eu venho com certeza com esse olhar, né, o quanto o ambiente ele pode proporcionar melhorias no ganho motor e o quanto né, a literatura é vasta e extensiva nesse sentido do quanto o comportamento motor auxilia na vida prática das crianças depois, né, na vida adulta. Então, eu vou sim inserir alguns programas, inclusive até trouxe aqui um folderzinho para vocês conhecerem, um programa que a gente aplicou lá no esporte, que a gente lançou o programa esse ano, que é o programa Esporte para Todos, e a gente pretende colocar esse programa na rede. Então, enquanto lá a gente estava almejando atender 2.000 crianças, hoje na rede eu posso atender a mais de 35.000 crianças. Olha, então, que legal. Na rede municipal, principalmente, né, nas escolas, eu tenho grandes planos para isso. Ainda vou me reunir com a equipe pedagógica e com a equipe para a gente viabilizar isso. Então, se conseguiremos colocar algumas modalidades no contraturno, mas com certeza em modalidades fora do período. Então, como escolinhas esportivas, a gente vai conseguir de fato e com isso qualificar os ambientes, qualificar as quadras, colocar, por exemplo, tapete de GR, colocar melhores tabelas de basquete, tabelas apropriadas, comprar materiais específicos de algumas modalidades, como judô, como GR, que são, por exemplo, as modalidades que são muito procuradas lá na Secretaria de Esporte. Então, hoje nós temos, né, praticamente 116 unidades onde a gente vai conseguir colocar isso e, de fato, proporcionar esporte para todos. Que bacana. Vamos lá, Fernando Tupan, sua vez. Tudo bem, secretária? Olá. A minha pergunta é bem básica. A nota do INDEB vai influenciar alguma coisa nessa tua gestão? Ou você acredita que a nota diminuindo foi uma consequência da Covid, da pandemia? É difícil a gente falar das causas que levaram a ter, né? Eu vou precisar fazer um diagnóstico de como estava antes, do que mudou na educação, por exemplo, mas eu acho que, de fato, a pandemia, ela fez com que a gente perdesse um pouco, obviamente, esse contato, que é extremamente importante para a educação,
mas perdesse um pouco da forma de avaliação das crianças. Então, eu acho que pode ser devido a isso, mas eu vou precisar primeiro fazer um diagnóstico do que aconteceu entre a penúltima nota e a última, né? O que aconteceu com o nosso método de ensino. Então, eu acho que a influência que ela pode ter na gestão é no sentido da gente pensar e tentar melhorá-la. Então, como eu falei, a gente estamos fazendo, né, ontem e hoje, a aplicação desses simulados, e aí, a partir desses simulados, é que a gente vai fazer o diagnóstico e, com certeza, intensificar os pontos que a gente identificar como ponto de melhoria. Professora, a Maringá Educação Municipal, aqui, Educação Básica, ela a despeito assim, até da nota do IDEB, ela já é uma educação de vanguarda. Se a gente pensar, por exemplo, nos kits escolares, é o que eu vou dizer aqui dos uniformes. A gente fala de uma padronização muito parecida com o que acontece nas escolas particulares. E muita gente faz elogios, nossos ouvintes, sempre que a gente toca nesses assuntos aqui na bancada, os nossos ouvintes participam e dizem, olha, realmente Maringá está na frente dos outros. Tem o tênis, tem o short saia, né? Tem uma série de coisas que deixam os nossos alunos da rede municipal muito parecidos, eu vou dizer parecidos, não muito parecidos, com a rede privada de ensino. Porque eles realmente vão muito bem para a escola. O kit escolar é um kit muito completo. No entanto, a gente teve um problema de um atraso muito grave e já estávamos chegando no final do ano e esses kits não haviam sido distribuídos. Depois houve meio que uma correria na secretaria, foi feita licitação para 2 anos para tentar equalizar tudo isso. A professora já conseguiu, nesses 2, 3 dias, tomar pé dessa situação para que a gente não tenha esse tipo de problema em Maringá? Porque a gente elogia muito. E aí, quando vem essas coisas, a gente precisa apontar o que está acontecendo. E é o nosso papel aqui, todos os dias, fazer esses apontamentos. Por isso eu estou perguntando para a professora. Eu sei que foram poucos dias. E aí a minha pergunta já deu para tomar pé da situação, identificar quais eram os problemas para a gente não ter entregue esses kits e se está tudo certo para os próximos anos letivos? Sim, como você falou, foram só 2 dias, mas a minha primeira pergunta lá foi em relação, né, como estão os kits, como estão os uniformes, como estão, enfim, todas as licitações para o próximo ano. E aí, todas elas estão andando no seu tempo normal, então está tudo previsto para entrega normalmente no início do ano letivo do ano que vem. Os uniformes, como você falou, eles são de uma ótima qualidade, inclusive os kits, numa próxima vez que eu vier aqui, eu trago até para vocês verem, porque ele realmente é sensacional, ele não deixa nada a desejar para a rede privada. Uniforme, esse ano ainda a gente está com uma novidade, a gente vai ter um cardigan de lã, que é para, enfim, para ajudar ainda mais no uniforme. E, enfim, então tá tudo previsto, tá tudo correndo no seu tempo normal de entrega. Então, pro ano que vem, no início do ano letivo, teremos a entrega de todos eles. Quem, Rafael? Secretária, quando a senhora recebeu, né, o convite de assumir aí a secretaria, a senhora recebeu um cheque em branco, por exemplo, de nomear quem a senhora quiser para participar da sua equipe, etc. Ou tem alguma amarra ainda, alguma coisa que precisa conversar antes com o prefeito? Ele me permitiu que eu trouxesse junto a minha superintendente, e a escolha foi uma escolha que fosse alguém de dentro. Aliás, a minha escolha foi que a pessoa fosse de dentro da rede. Então, eu já conhecia a Franciele, que foi quem eu trouxe junto comigo como superintendente, desde a época do mestrado. Então, ela me ajudou, inclusive, nas minhas coletas. E ela era, né, diretora eleita de uma das escolas. Então, foi alguém que eu trouxe porque eu sei que ela saberia de toda a parte pedagógica e que ela já é de dentro, né? Então, como o pessoal diz, do chão da escola. Então, eu acho que foi muito assertiva nesse sentido de ser alguém de dentro da rede. Mas todos os cargos, eles são muito negociados com o prefeito, então ele sabe e ele gosta de falar pessoalmente com todas as pessoas. Então ele falou com a Fran e, enfim, todos os diretores, todas as pessoas ele conhece. E então foi nesse sentido.
o que a gente conversou foi, vamos sentir a equipe já é uma equipe que trabalha muito bem, então até como o Paulo falou, a equipe a educação de Maringá, ela já roda muito bem, e eu deixei isso bem claro lá para a equipe, eu sei que eu estou entrando numa engrenagem que já roda, e já roda muito bem, então o meu papel ali, e eu falei isso na minha primeira reunião com os gerentes, é no sentido de fazer com que essas engrenagens rodem. E elas já rodam, ok. Então eu estou ali para ajudar a passar um olhinho aonde eu senti que não está rodando muito bem. Então, até chegar o momento de trocar alguma peça dessa engrenagem, eu vou tentar, a minha função ali é passar óleo. Então, se mais para frente a gente vê que, por algum motivo técnico, a engrenagem está emperrando um pouquinho, aí sim a gente pensa na possibilidade de trocar alguma peça. Mas, por enquanto, a equipe ela está muito boa. Eu tenho conhecido, então, esses 2 dias foram dias de muitos alinhamentos, de muitas reuniões, para que eu conhecesse a equipe, para que eu me apresentasse e para que, então, a gente pudesse alinhar os nossos pensamentos, como trabalharemos daqui para frente. Então foram dias muito produtivos e a equipe é muito boa. Pamela? Secretária, nós estávamos falando sobre a questão das vagas, da compra, e muitas pessoas, inclusive eu, às vezes tem a preocupação assim, e se começar a partir aí o desinteresse das escolas particulares em venderem a vaga, Então, não sei se a senhora pode passar para nós, já tomou conhecimento, quantos CMEIs estão sendo construídos, quantas vagas mais ou menos vai ser disponibilizado através dessas construções, Porque o CMEI ali construído pelo município, ele tem uma estrutura melhor, Como você falou, quadras, enfim, são mais amplos. Então, eu gostaria de saber aí mais detalhes sobre essas construções. Sim, então eu acho que, na verdade, esse interesse ele tende a aumentar, mas de qualquer forma, de antemão, a gente já está construindo / reformando 6 CMEIs. Então, no início, teremos mais de 2.000 vagas. Então, a gente também está se programando nesse sentido. E eu acho que um ponto bem legal que você falou sabemos que as estruturas são diferentes, então, de fato, a gente acaba sempre fazendo a comparação da rede privada e rede municipal, e eu acho que nesse ponto você foi muito assertiva, porque quando a gente vê um centro infantil privado e um CMEI, a estrutura é muito diferente para o positivo, para o lado municipal. Então, mas eu acho que é muito legal a gente ter esse olhar, porque de fato os CMEIs eles têm uma estrutura maravilhosa, tanto de estrutura física quanto estrutura de pessoal. Então, os nutricionistas, enfim, toda a equipe pedagógica que ali trabalha é bem diferente às vezes de um centro infantil privado, Então, é muito legal a gente olhar para esse ponto. Mas, de qualquer forma, então, respondendo a sua pergunta, são 6 novos que estão em reforma. E 2.000 vagas que estão mais de previstas. 2.000 vagas. Bacana. Vai lá, Agnaldo Vieira. Nayara, qual que é a sua opinião a respeito das câmeras em sala de aula? Se preferir responder como professora, então como secretária, para evitarmos qualquer problema com o sindicato. Eu confesso que essa pergunta, eu não sei se estão em andamento, essas câmeras. Eu acho que parou, em sala de aula eu acho que parou essa... Eu também acho que não. Bom, eu vou me inteirar sobre o assunto. O que eu sei é sobre câmeras de segurança, até porque temos constantes furtos, principalmente da fiação, enfim. Então... Mas dentro de sala de aula, qual que é a sua ideia como professora? Isso atrapalha assim, ou ajuda ambos, alunos e professores? Pedagogicamente, eu confesso que eu não vejo muito sentido. Então, assim, quem estariam vendo essas câmeras? Eu acho que é a minha primeira pergunta, Porque eu, enquanto secretária, que com certeza não seria, Porque, assim, imagina acompanhar 40.000 alunos diariamente. Então, a minha pergunta é, quem estariam vendo essas câmeras e qual o sentido que a gente... com qual objetivo elas estariam ali? Então... A questão segurança, justamente para tanto aluno como professor, ter uma prova, houve uma discussão, uma agressão, foi verdade ou não, Essa questão de segurança, a senhora acha válido, tanto para os professores que reclamam, vamos estar sendo vigiados, mas isso ajuda até na defesa, se não fez nada com o aluno, por exemplo, uma suposta agressão, o aluno chega em casa chorando, o professor me bateu, e às vezes não é isso, Será que isso ajuda na questão da segurança, não didática, Eu acho que isso foge da
Entendi. Eu acho que são questões tão pontuais essa de... porque assim, quantas vezes a gente ouviu falar que houve uma briga entre professor e aluno? Então, assim, vai ser um caso tão esporádico. E aí a gente está, né, fazendo com que 40 mil crianças fiquem desconfortáveis todos os dias para a gente resolver um caso que é tão esporádico. Então, sinceramente, não vejo tanto sentido se for essa questão de segurança. Eu acho que os professores, eles já passam por constantes treinamentos, eles passam, né, por formações, já têm a sua formação, a sua graduação, estão constantemente se especializando e passando por cursos de formação, e que inclusive é uma das áreas que eu vou estar querendo investir ainda mais. Mas, então assim, nessa questão de segurança, eu acho que a gente estaria trazendo mais desvantagens do que vantagens. Fernando Tupan, você tem mais uma? Eu aqui estou satisfeito. Tá certo. Pamela, mais alguma dúvida? Até porque a gente teve muitas dúvidas, né, ao longo dos últimos meses com relação à educação. E agora a professora Nayara Caruso, que está assumindo a secretaria, foi muito solícita em vir falar com a gente aqui de todos os assuntos ali da pasta. Pamela, você tem mais alguma? Certeza. E falando nisso, né, em ser solista, depois a gente vai ler os comentários aqui dos nossos ouvintes, tá bem nesse Muita sentido. gente elogiando, viu, a Elogiando o secretária. fato da Nayara estar aqui. Eu vou jogar a pergunta para Nayara. Nesses 2 dias que você esteve na secretaria, Nayara, e claro que acho que vindo essa indicação, você já estava de olho, qual que você acha que vai ser o maior desafio na Secretaria de Educação? Eu acho que um desafio grande é construir pontes. A gente trabalha hoje com praticamente 6 mil servidores e, por inúmeras questões, algumas relações elas foram perdidas. Então, e eu gosto de trabalhar muito nesse sentido. Eu acho que, as teorias motivacionais, inclusive, uma das principais delas, elas mostram que para os sujeitos estarem motivados, eles precisam ter 3 necessidades satisfeitas, que são autonomia, relacionamento e competência. Então, o relacionamento social, ele faz parte ele é um dos tripés para que de fato os sujeitos se motivem. Então, eu acho que construir essas relações sociais será um dos meus focos. Eu pretendo ter uma equipe muito unida nesse sentido, que eles se sintam satisfeitos tanto com o ambiente onde eles trabalham, quanto com a equipe onde eles trabalham. Então, eu acho que trabalhar com pessoas é sempre desafiador, né? E quando a gente trabalha com 6 mil, torna-se ainda mais desafiador. Mas, então assim, eu estarei trabalhando, né, com foco nesse sentido. E claro, temos um orçamento muito grande, então aplicá-lo com qualidade, com assertividade, também é um desafio muito grande. 7h31. Repita. 7h31, nós estamos conversando aqui hoje com a professora Nayara Caruso, ela que assumiu a Secretaria de Educação aqui de Maringá e prontamente nos atendeu para estar aqui nessa manhã de quarta-feira com a gente. Professora, muito obrigado pela presença da senhora aqui. A gente espera que a gente possa conversar mais vezes aí sobre essa questão da educação aqui de Maringá, que é algo de suma importância para a cidade, né? A gente sempre frisa isso aqui, a gente não alcança nada, né, se não for pela educação. E aí, os primeiros passos das crianças aí são na educação básica e hoje está na responsabilidade da professora aqui em Maringá. Muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente. De fato, muito obrigada a vocês pelo momento, pelo convite. Então, estarei sempre disponível e sempre disposta a vir conversar com vocês. E coloco junto a mim a responsabilidade de toda a nossa equipe, que é muito grande e eu reitero que é muito boa. Então, estaremos aí buscando, né, melhorias ainda maiores para a nossa educação. E mais uma vez, obrigada pelo convite.